small step for man, one giant leap for mankind. Bom, esse primeiro slide ele mostra algumas questões que eu acho fundamentais para que a gente possa discutir esse tema sobre desertificação, tá? O primeiro slide ele mostra a distribuição, né, a delimitação do domínio fitogeográfico da Caatinga, né, um trabalho de tese feito por um dos maiores especialistas na biologia em Caatinga de todo o Brasil, que é o Marcelo Moro, tá? E aqui nesse slide você consegue perceber exatamente o quê? A localização desse bioma, né? São mais de 800 mil quilômetros quadrados, isso seria cerca de 11% de todo o território nacional, abrange terras principalmente no Nordeste brasileiro, né? Mas também um pedacinho aqui do Noroeste de Minas Gerais, tá? A Caatinga, enquanto bioma, ela faz parte das florestas secas sazonais do mundo e é considerada a mais diversa, né, em termos biológicos de todo o mundo. Tá? De forma geral, como está apresentado aqui nesse slide, a Caatinga está dividida em 3 grandes zonas, né? Regiões cristalinas, que são no caso as regiões dominantes, tá? As regiões sedimentares, como está em branco aqui, tá? E também as zonas de Inselbergs. Em torno aproximadamente de cerca de uns 70% são zonas cristalinas, cerca de 20% sedimentares e um pouco menos de 10% são Inselbergs. Tá? Há também a Caatinga, a localização da Caatinga, ela se confunde praticamente com a zona de domínio do clima semiárido, embora a abrangência do bioma seja maior do que o clima semiárido, uma vez que esse bioma também engloba, no caso, porções de clima subúmido seco, que aqui no Nordeste a gente, para critério de identificação, seriam predominantemente aquelas áreas que a gente chama de agreste. Tá? Aqui nesse mapa a gente percebe também, por exemplo, que existem algumas zonas ecotonais, ou seja, onde a Caatinga ela se mescla, né, com outros biomas, tá? Formando exatamente um conjunto mais complexo, né, em termos de diversidade. Tá? Saindo aqui do litoral, a gente tem toda essa zona, como eu já disse antes, né, que aqui a gente chama de agreste, é um ecótono, né, da Caatinga com a Mata Atlântica. Tá? Aqui a gente teria, no caso, outro ecótono, né, que é a Chapada Diamantina, onde você tem uma mistura de Caatinga com Cerrado. Tá? Do extremo sul da Caatinga, também se misturando Caatinga com Cerrado, tem essa região aqui, né, de Minas Gerais. Tá? E essa região aqui, entre o Ceará e o Piauí, que seria o Campo Maior, o complexo de Campo Maior, né, onde você também tem uma mescla de Caatinga com Cerrado. Ou seja, é uma região extremamente diversa, tá? Extremamente rica em quantidade de espécies. O último levantamento feito, de levantamento mais atualizado, né, de espécies de plantas da Caatinga, demonstrou que existem mais de 3.300 espécies, né? E isso, com certeza, ainda está aquém do que existe efetivamente, porque ainda falta muita pesquisa a ser desenvolvida nessa região. Tá? Então, esse número, com toda certeza, né, daqui em diante, ele só vai fazer aumentar. Tá? Aqui nesse gráfico, a gente encontra exatamente o quê? As zonas secas do mundo, né, onde a nossa Caatinga, enquanto bioma, está inserido. Zonas secas variam desde zonas hiperáridas, né, de clima hiperárido, até subúmido seco. Tá? A Caatinga, a nossa Caatinga, enquanto a região climática, se enquadra nessa área, entre o semiárido e o subúmido seco. Tá? E esse quadro ele mostra os principais tipos de uso, né, as principais categorias de uso a que essas terras elas estão submetidas. Dá para perceber aqui, por exemplo, que no caso do semiárido, há o domínio da pecuária, tá? Seguido da agricultura, geralmente a agricultura sazonal, ou seja, só ocorre quando chove. Tá? Nas zonas de clima subúmido seco, como é o caso, por exemplo, do nosso agreste aqui, aí a situação se inverte um pouquinho. Há um domínio da agricultura, seguido pela pecuária de corte. Tá? Pecuária de corte, no caso, predominantemente extensiva.
Aqui embaixo a gente já consegue ver, por exemplo, algumas imagens. Essas imagens são do Cariri paraibano, né, onde eu concentro as minhas pesquisas com os meus alunos, que mostram algumas atividades econômicas diretamente relacionadas ao impacto, né, que vem sido provocado ao longo dos séculos nessa região, no Cariri, mas que servia como modelo para grande parte do que acontece no semiárido como um todo. No caso aqui, a pecuária exemplificada, no caso específico do Cariri, pelo predomínio dos caprinos. Tá? Isso aqui é uma época, foi um desses anos, 2013, tá? Desde 2011 até 2017, né, a gente teve um período de seca muito prolongada, então, uma quantidade muito grande de gado, principalmente caprino, no caso do Cariri, tá? Acabou fazendo com que esses animais tivessem que recorrer ao pouco de alimento que ainda sobrava nessa região. Isso incluía as cascas das árvores. Isso aqui é uma cactácea, que é o mandacaru, tá? Mas aqui ao lado a gente tem uma espécie exótica, que é a algaroba, tá? Nos dois casos você consegue perceber que o tronco ele está ruído, ou seja, o animal, um caprino, ele está desesperado quando ele faz isso, né? Inclusive se submetendo a levar algumas espinhadas, né? Aqui no caso do mandacaru, porque não tem outra fonte de alimento para ele, tá? Isso acaba provocando um dano bastante grande na vegetação, no que restou da vegetação, tá? E isso cria um problema bastante sério, tá? Esse é um dos princípios básicos do que gera a desertificação, tá? O que a gente chama tecnicamente de superpastejo ou superpastoreio. Aqui ao lado a gente tem uma figura clássica também, né? Que é o tipo de manejo que se faz tradicionalmente com o solo nessas regiões para poder plantar. São duas técnicas conjuntas, né? Que ainda recebem o nome indígena hoje, que é a broca e a coivara, tá? Ou seja, retira a matéria vegetal, tá? Cortando, e depois junta, né, em montículos, né, e queima. Tá? Isso feito em larga escala tem assim, efeitos extremamente negativos para o ambiente como um todo. Tá? Vamos seguir. Bom, voltando aqui um pouquinho, qual é a consequência desse conjunto de atividades, onde a gente poderia incluir outros? Né? Esse é um perfil que mostra, tá, como é que você teria o resultado da gestão desses solos no semiárido como um todo, a exemplo do que acontece no Cariri. Essa área aqui, você tem as áreas de várzea e de rio, né, onde você tem os solos mais profundos e, como regra, também mais férteis, e por conta disso, também onde se concentra mais água, e também em função disso, né, desde o século XVII, né, quando essa região começou a ser colonizada, essas áreas de várzea, elas também são as que primeiro tiveram a vegetação em grande parte retirada. Aliás, na realidade, é muito difícil, é muito raro você encontrar hoje uma área de mata ciliar, por exemplo, com alguma cobertura vegetal menos impactada. Como regra, quase não existe. Ou, quando existe, é por um tipo de cobertura vegetal que é predominantemente exótica. Então, as pessoas ainda fazem isso, né? É onde se concentra a agricultura. Repito, se você não tiver irrigação, a agricultura predominantemente sazonal, só se planta quando chove, tá? Aqui é onde você também encontra algumas árvores, algumas espécies perenes, né, introduzidas, como a caso de fruteiras, algaroba também, largamente introduzida, né, a partir da década de 70 em diante. Quem conhece um pouco do Cariri sabe que, por exemplo, grande parte das matas ciliares que você ainda encontra no Cariri paraibano são praticamente grandes algarobais, né? A palma forrageira existia em grande quantidade, próximo a essas zonas de várzea também. Depois dessa praga da cochonilha, houve uma diminuição maciça dessa espécie, que está sendo reintroduzida, né, devido à importância como forragem, como alimento para o gado. Tá? Então, isso é o que caracteriza ainda hoje, predominantemente, essas zonas de várzea. Quando você sai da várzea, tá, nessa zona que a antecede, tá, você também tem grande parte das cidades concentradas. Tá? E, consequentemente, também é nessa área onde você tem os maiores impactos ambientais. Os poucos exemplares, as poucas espécies que você ainda encontra aí
e em quantidade reduzida são principalmente espécies pioneiras, né, como jurema preta, marmeleiro, catingueira, tá? Essas são as áreas predominantemente desertificadas, com um fator negativo em relação à zona de várzea. A zona de várzea ela tem solos mais profundos, tem maior capacidade de acumular água, consequentemente, ela tem maior resiliência aos impactos. Essa área daqui, não. Então, onde você encontra, por exemplo, solos de muito pouca espessura, né? Luvisolos, né? Chamava no passado Bruno não cáustico, e onde o impacto humano ele é extremamente agressivo, tá? E o que é que restou nas áreas das áreas originais de Caatinga ou próximas das áreas originais de Caatinga? São basicamente as áreas mais serranas, né, acima de 500 metros. Não é que seja tão alto, é porque na realidade essas áreas e às vezes a topografia também nem é tão acidentada assim. É porque como essas áreas elas armazenam pouca água, o interesse imediato do proprietário em explorar essas terras, ele é menor quando comparado às áreas mais próximas às várzeas. Então, o pouco que você tem de caatinga melhor preservada no semiárido como um todo, está em algumas zonas serranas, tá? Aí você encontra uma diversidade bem mais ampla. Eu coloquei aqui nesse slide só alguns exemplos, né, que são das espécies mais comuns que a gente encontra no nosso Cariri. O facheiro, o pereiro, o umbuzeiro, o juazeiro, o angico, e assim vai. Tá? Mas, no geral, você percebe muito bem isso quando você vai a campo, ou então você, mesmo sem ir a campo, você está analisando imagens satélite. As poucas áreas onde você vê uma caatinga mais adensada, e, como eu já disse, mais próxima do que seria uma caatinga razoavelmente preservada, se dá exatamente em cima dessas serras. Aqui a gente tem um trabalho feito, né, uma tese recentemente defendida por um ex-doutorando da pós-graduação em Geografia, que é o Jean Serlan. E aqui ele montou um slide que eu acho bastante interessante, né, muito didático, inclusive, que é onde você tem as fitofisionomias da caatinga no alto curso do Rio Paraíba. O alto curso do Rio Paraíba é onde a gente tem aquela região do Cariri, que eu já disse é onde eu tenho concentrado as minhas pesquisas. Aqui a gente tem, no caso, a vista aérea e a vista panorâmica. É interessante isso porque são duas visões, tá, que fazem com que você tenha uma noção melhor de como é que está o nível de preservação, como é que está o nível de degradação, baseando-se somente na questão da quantidade da vegetação que você enxerga. Tá? Para você analisar a diversidade, existem outras técnicas. Aqui foram imagens com drone, certo? Que é uma das técnicas novas, é um dos equipamentos novos que muita gente tem utilizado, inclusive eu, para poder fazer algumas análises. Observa bem que no que ele apelidou de T3 e T4, a tipologia 3 e a tipologia 4 seriam tipologias de caatinga que a gente consideraria mais preservadas ou mais próximas do original, como eu já disse antes. Ou seja, a caatinga, aí ela se mostra efetivamente o que o nome indígena quer dizer. Ela é uma mata branca, certo? Aqui você teria uma caatinga mais florestal, certo? Raríssima hoje em dia de se ver. Uma caatinga ainda florestal, só que um pouco mais antropizada. E a partir do T2 e do T1, você tem uma caatinga bem mais antropizada. O T2, certo? Ou seja, o próprio extrato, né, é um pouco mais arbustivo, tá? Denotando a presença de pecuária, de desmatamento seletivo, da própria agricultura sazonal em algumas dessas áreas, e principalmente o T1, que é a área desertificada propriamente dita. Aqui a vista aérea, aqui a vista panorâmica. Pode perceber, né, que existe uma aparência de deserto. Tá? É isso que efetivamente desertificação, em princípio, quer dizer. Tá? Uma paisagem com forma de deserto. Tá? Não é deserto, porque deserto é um bioma. Tá? Se é um bioma, pressupõe que todos os elementos que estão ali presentes, eles estão em perfeito equilíbrio. Ou seja, o solo, perdão, é condizente com um tipo de clima, a vegetação é condizente com um tipo de clima, fauna e flora estão completamente adaptados a essas condições de baixo requerimento hídrico. O que seria baixo requerimento hídrico para considerar um deserto como deserto? Abaixo de 250 milímetros, certo? Isso é deserto, ok? Acima disso, deixa de ser deserto, passa a ser uma série de biomas, tá?
de clima semiárido, tá? Aqui, no caso, a gente tem a definição dada pela ONU, em 1995, para o conceito de desertificação. Não preciso ler isso tudo, né? Só coloquei só para constar a definição oficial do que seria desertificação, que basicamente é a degradação da terra, tá, provocada por diversas atividades provocadas pelo homem, ok? Aqui a definição o português é um português de Portugal, né? Porque a conversão ela foi criada exatamente, a tradução para o português foi utilizada o português de Portugal. E aqui existem as atividades do homem e as várias formas de ocupação do território que vão ser causa e consequência da desertificação. Vejam bem, a erosão do solo, causada pelo vento ou pela água, há uma intensificação. Erosão é um processo natural que pode ser intensificado pela atividade humana, principalmente quando você retira a cobertura vegetal. A deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas ou econômicas do solo, tá? Ou seja, há uma queda, né, nas propriedades físicas, químicas e biológicas originais presentes nesse ambiente, tá? E esse aqui que é a causa de tudo, que praticamente é o desencadeador de tudo, né? Que é a destruição da vegetação por períodos prolongados. Você poderia perguntar assim, mas o que seria um período prolongado para considerar uma área desertificada? Quando eu vou a campo, quando eu vejo uma área desmatada, quer dizer que aquela área está desertificada? Não necessariamente, tá? Quando você trabalha com desertificação, você tem que trabalhar com tempo, certo? Há quanto tempo aquela área sofreu desmatamento, certo? Se essa área, ao longo do tempo, ela permanecer com baixa resiliência, né, sem que aquelas etapas que a gente aprende desde o ensino fundamental, sem que aquelas etapas de sucessão ecológica aconteçam efetivamente, aí sim você tem desertificação. Por isso que quando você vai trabalhar com desertificação, essencial é você ter, no conjunto de técnicas que você vai utilizar, alguma delas que pressuponha a análise do tempo, certo? Para você não confundir que uma área desmatada recentemente, ela esteja desertificada, tá bom? Se você quiser outra desertificação, outra forma de você entender desertificação, que é um tipo de degradação específico de zona seca, tá? Seria exatamente o que? A desertificação é a intensificação da degradação em zonas secas. E por que a desertificação, por que ambientes secos tem um nome específico para um tipo de degradação? Exatamente porque a resiliência, no caso, a determinadas ações desenvolvidas por atividades humanas em ambientes secos é mais baixa do que em ambientes úmidos. Por quê? Exatamente porque em ambientes secos você tem pouca água, certo? A água, ela passa a ser o elemento desencadeador, tá? Ou facilitador para o desenvolvimento, tá? De uma recolonização dessas áreas, tá? Por espécies. No caso das zonas secas, você tem, na pouca quantidade d'água existente, como processo natural, tá? Um dos fatores que torna esses processos mais difíceis. A partir do momento, então, que você tem um desmatamento excessivo durante muito tempo, determinadas áreas do semiárido, né? O que é que passa a acontecer? Você passa a ter uma dificuldade ainda maior em determinados setores para que haja, como eu já disse antes, uma sucessão ecológica positiva. Aí sim você teria instalada a desertificação. Mas, por favor, não confundam desertificação com formação de deserto. Repito, deserto é um bioma que pressupõe equilíbrio. Tudo ali está em perfeito equilíbrio. A desertificação, pelo contrário, pressupõe desequilíbrio. Foi criada pelo homem. Tá? Então, o que é que faz com que deserto e desertificação se confundam tanto? É que a paisagem do deserto e da desertificação são muito semelhantes. Tá? Muito embora com biomas completamente distintos e com razões completamente distintas de se formarem. Tá? Desertificação pelo homem, deserto pela natureza. Esse esquema aqui ele mostra de forma bem interessante as relações, né, complexas que envolvem a questão da desertificação. Tá? Veja bem, aqui é a desertificação no meio. Vamos começar no caso da direita para a esquerda. A desertificação, perdão, começa pelo centro e depois vai para lá e para cá. Ou seja, você vai ter com a desertificação
uma redução da produtividade primária e do ciclo de nutrientes no solo. Tá? Você retirou a cobertura vegetal, em grande parte, e isso acabou fazendo com que houvesse um reflexo disso, tá? Dessa produtividade primária e no ciclo dos nutrientes. Com isso, tá? Você tem uma queda, né? Só um minutinho que eu vou ligar aqui a tomada, que a minha bateria está acabando. Coisas dos tempos modernos, né? De pandemia. Então, mas voltando aqui, você vai ter com a desertificação uma diminuição, né, das plantas, na diversidade, não só na quantidade de plantas, mas também na diversidade e também nas espécies de organismos presentes no solo. Tá? Com isso, você vai ter uma redução da conservação do solo, uma redução da diversidade estrutural da cobertura vegetal e da diversidade de micróbios que você tem no solo. Ou seja, são efeitos tanto na superfície como em subsuperfície ou dentro do solo. Tá? Perda da biodiversidade, tá? Ou diminuição. Não significa necessariamente perda completa, significa diminuição. Você também vai ter diretamente no solo uma redução das reservas de carbono, uma diminuição, por exemplo, do CO2 acumulado, tá? Perda de nutrientes e da mistura dos solos. Consequência disso aqui tudo, você vai ter exatamente uma diminuição, mudanças, no caso, na estrutura e na diversidade das comunidades que existiam aqui nesse espaço degradado. Né? Isso afeta imediatamente, como eu já disse antes, né, o sequestro de carbono, tá? E por conta da diminuição das reservas de carbono, e com isso você vai ter também uma mudança climática. Mudança climática em nível geral? Não, microclima, tá? Em nível microclimático. Principalmente, por exemplo, porque você reduzindo a cobertura vegetal, isso afeta, entre outras coisas, por exemplo, que não está colocado aqui no esquema, mas é a temperatura do solo. Essa temperatura vai ficar extrema, acabando por fazer com que determinados elementos químicos e físicos que estão no solo, eles também diminuam em função dessa temperatura mais extrema que vai passar a predominar. Em função dessa degradação geral, você vai ter, por exemplo, um aumento, né, dos eventos extremos, né, dos eventos climáticos extremos, como é o caso de cheias, como é o caso de secas, como é o caso do fogo, tá? Em alguns ambientes, em alguns ecossistemas onde o fogo ele faz parte da natureza desses lugares. A Caatinga não é um bioma onde o fogo ele faça parte da sua característica natural, mas em algumas outras partes do mundo, sim. Tá? Toda essa discussão sobre desertificação, embora ela seja bastante antiga, tá? Mas ela só passa a receber esse nome na década de 40, através de um francês chamado Aubreville, né? Ele pesquisava uma série de áreas na África Ocidental e ele começa a perceber que após um desmatamento excessivo em determinadas áreas, a vegetação tinha dificuldade, né, em recompor, em recolonizar esse espaço. Em função disso, ele acaba dando esse nome, esse processo, no caso, de desertificação, e de lá para cá o nome passa a ser adotado. Embora a grande preocupação mundial com a desertificação só venha, de fato, eclodir em nível mundial na década de 70, a partir da década de 70, melhor dizendo. Qual a razão disso? A razão era a seguinte: a primeira região a ter sofrido com a desertificação, pelo menos não é bem sofrido o termo, né, a receber atenção internacional pelo que a desertificação estava provocando, é essa região aqui em azul, certo? Que se chama Sahel. Sahel é uma região que vai do Atlântico ao Mar Vermelho, tá? E é uma zona semiárida, tá? Parecida com a nossa Caatinga. Tá? Essa região, consequentemente, ela está sujeita, né, a secas prolongadas, né, a secas normais ao longo do ano e a estiagens muito prolongadas também. Tá? Perceba aqui nesse gráfico, por exemplo, né, seguindo principalmente essa linha vermelha, tá? E as observações, melhor dizendo, em linha vermelha, de fato, tá? Que principalmente a partir da década de 50, o que está acontecendo no caso com as chuvas? Elas vêm diminuindo, certo? Culminando mais ou menos na metade dos anos 80. Tá? De lá para cá, vem sofrendo um novo aumento.
Mas dos anos 50 até os anos 90, 80, até a década de 80 aproximadamente, a pluviosidade só caiu, certo? Caindo essa pluviosidade, começaram a acontecer uma série de consequências negativas para a população. Essa série de consequências ela pode ser sintetizada visualmente por essas duas imagens que estão aqui. Tá? O gado morto, um gado esquálido, quase que zumbi, né, caminhando. Pessoal dependendo muito, por exemplo, da madeira como fonte energética. Interessante isso, né? Vejam bem, se a gente tirasse algumas características de vestimenta vistas aqui, e principalmente nessa imagem aqui, a gente poderia confundir essas duas imagens como sendo onde? No semiárido brasileiro. Né? Por quê? Porque tem características não só físicas, né, como também sociais e políticas muito semelhantes. Tá? Começou a haver um desastre, efetivamente, nessa área, no Sahel, tá? E a ONU começou a ficar preocupada de que essa situação que estava sendo detectada em maior intensidade nessa parte da África agora pudesse já estar se desenvolvendo também em outras partes do mundo, tá? Como de fato já estava. Tá? E é nesse momento, então, que a ONU cria todo um programa internacional, tá? De combate à desertificação. Se você tiver interesse, tem um site da ONU que chama UN, N de neném, CCD, D de dado, UNCCD, que é o órgão da ONU que trata em nível mundial sobre essa questão da desertificação. E lá tem uma série de materiais que você pode baixar, free, tem muita notícia, é um site muito bom, sinal. Agora, tem um detalhe, olha só, somente a seca não foi o provocador da desertificação. Desertificação não é provocada pela seca. Tá? O que provoca a desertificação são algumas ações humanas que antecedem a seca. A seca pode acentuar o que efetivamente já estava sendo criado pela atividade humana. O quê? Desmatamento excessivo, tá? É a base de todos eles. E o que explica, no caso, o que estava acontecendo, o que efetivamente estava acontecendo nessa região do Sahel? Desertificação é um problema complexo. Seguinte, a maioria dos países africanos, eles têm a sua independência somente depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Com o estabelecimento desses países, tá? Os países deixam de ser colônia política para ser uma colônia econômica, né? Então, você passa a ter um processo de neocolonialismo, como os livros de história tanto nos falam. Então, essas antigas metrópoles, como França, Inglaterra, entre outros, tá? Elas acabam fazendo com que esses países recém-independentes politicamente da África deixassem cada vez mais a sua economia tribal, certo? Baseada na subsistência, predominantemente, e passassem a desenvolver economias voltadas para o mercado externo. Então, uma agricultura, por exemplo, baseada na policultura, ela agora passa cada vez mais a ser baseada no que? Na monocultura. Essa região do Sahel, por exemplo, ela tem no amendoim e no algodão dois dos seus principais produtos agrícolas. Há um incentivo, né, para que as pessoas passassem a produzir cada vez mais algodão e amendoim, entre outros produtos. Isso significa, então, o quê? Do ponto de vista da segurança alimentar, significa uma diminuição da segurança alimentar. Ok? Ao mesmo tempo, a exportação desses produtos, ela não gerou lucro suficiente para que esses países e esses produtores, eles tivessem melhorias econômicas. Pelo contrário, são commodities. Geralmente as commodities, pelo menos nessa época, tá, não tinham preço tão alto, tão bom, por exemplo, quanto o produto industrializado ou o produto tecnologicamente mais avançado. Ao mesmo tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, há um crescimento vegetativo muito grande nesses países, principalmente por conta da alta taxa de natalidade. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, todo aquele conhecimento sobre medicina que foi utilizado para diminuir a morte de soldados é revertido na sociedade civil. Isso diminui a mortalidade infantil, então você passa a ter um crescimento muito grande da população em diversas áreas do mundo. Então veja bem a situação. Você tinha agora na África uma insegurança alimentar mais forte, você tinha uma população cada vez mais crescente. Isso força a população, então, por exemplo, a recorrer à cobertura vegetal, quer seja para fonte de energia, quer seja para produzir carvão, para produzir lenha,
tá? Inclusive como complemento, no caso, aos seus parcos recursos financeiros. Isso gera uma crise, tá? Social, ambiental, e essa crise ela vai ser mais intensamente sentida quando vem esse ciclo enorme de secas acentuadas que essa parte da África passou a ter. Eu coloquei esse gráfico aqui mostrando as secas ocorridas no Nordeste entre os anos de 1559 a 2012, e perceba, todos os séculos a gente teve secas muito fortes também, tá? Perceba que de 79 a 83, a gente teve um ciclo de 5 anos seguidos de secas. Gente, foi quase a mesma coisa, né? Era quase a mesma coisa que estava acontecendo nessa parte da África. É exatamente nesse período aqui, por exemplo, em que são gerados milhares e milhares e milhares de nordestinos imigrando para o centro-sul do país, né? Muitas pessoas dependendo, por exemplo, vocês são muito jovens, não vão saber o que é isso, talvez, a não ser que tenham lido, mas dependendo, por exemplo, de ajuda do governo federal através de um programa chamado Frentes de Emergência. Tá? É nessa época, talvez, que alguns de vocês, alguns parentes de vocês, né, que ainda hoje moram no Rio de Janeiro e São Paulo, tenham ido, alguns foram até mais cedo, né, na década de 60, mas esse período aqui de secas muito acentuadas, para o pequeno produtor, que já tinha problemas econômicos, já tinha problemas sociais, foi fatal. Isso gerou uma migração muito forte, né? Sem contar, não vem o caso aqui, que em anos passados, em todo o Nordeste, gerou-se muita fome mesmo, tá? E muitas vezes as pessoas morriam à torta direito, porque a facilidade que você passou a ter da década de 70 em diante, com as rodovias, né, para poder migrar, não eram tão grandes no passado como passaram a ser a partir da década de 60 a 70 em diante, tá? Ou seja, aquilo que a ONU temia, de que esse problema que estava sendo visto de forma mais intensa na África pudesse estar ocorrendo em outras partes do mundo, realmente estava. Tá? Esse aqui é um mapa. Tá? Você pode baixar esse material num laboratório chamado LAPIS, tá? LAPIS, tá? Nesse site, que é um laboratório pertencente à Universidade Federal de Alagoas. Tá? Esse é um trabalho recente, onde os pesquisadores eles colocaram, tá, as áreas desertificadas no Nordeste inteiro, certo? Seguida aqui a legenda, por exemplo, que está em vermelho é área muito forte, de desertificação muito forte, amarelo são poucas, né? Área de forte desertificação, e em azul, de desertificação moderada. No caso aqui da Paraíba, por exemplo, as áreas em desertificação corresponderiam, de acordo com esse trabalho, a quase 30% do estado. Perceba que boa parte deles, aqui eu tenho a Paraíba, né, se concentra exatamente nessa região aqui do Cariri, que é onde eu concentro meus trabalhos, e um pouco aqui no sertão também, né, certo? Na fronteira, por exemplo, com o Rio Grande do Norte. Ainda hoje é muito difícil você ter um mapa que não tenha algumas falhas, né, apesar dos esforços, né, dos pesquisadores, algumas falhas quando se quer analisar a desertificação, tá? Por conta do quê? Porque é difícil você estabelecer, por exemplo, o que é uma caatinga primitiva comparando a uma caatinga antropizada. Ao mesmo tempo, quando você utiliza imagens satélite, para um trabalho como esse, você precisa de muitas imagens satélite, dependendo da época do ano, o que é que você vai ver na imagem satélite? Você vai ver, por exemplo, uma cobertura vegetal sem folhas, que é a xerofilia, é a característica máxima, né, maior da caatinga. Na imagem, essa ausência de folhas, essa ausência de biomassa verde, ela vai responder, do ponto de vista do pixel, como se fosse uma zona degradada, desertificada, quando efetivamente não é. Né? É exatamente o que? É uma reação natural da vegetação ao período da seca. Então, ainda hoje eu não consigo dizer para vocês assim, esse é um mapa confiável, tá? De total confiabilidade em relação ao que nós teríamos de desertificação no Nordeste como um todo. Tem alguns trabalhos melhores, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um deles. Pronto. Isso aqui é a área onde eu venho trabalhando, né? Que é o Alto Curso do Rio Paraíba. Tá? A gente muitas vezes também inclui essa APA aqui, né? Que é a APA do Cariri. Tá?
tem sido o alvo maior dos nossos trabalhos. Esse trabalho aqui a gente fez recentemente, ainda não publicamos, mas ele utilizou dados de um site, né, que você pode baixar lá as informações, inclusive. É do MEP Biomas. Tá? Eles têm um acompanhamento através de imagens de satélite de vários anos. Tá? É um trabalho bastante confiável, bastante potente, que mostra exatamente isso. Né? Não vai te dizer para você qual é a área desertificada. Você é que vai ter que deduzir em função da evolução, se essa evolução da cobertura vegetal em determinada área ela for negativa. Porque o que ele vai te dar é isso aqui. Use a cobertura da terra. Tá? Então, a gente se baseou no MEP Biomas, nas imagens mais recentes que estão lá, que são de 2016, e a gente chegou a essa conclusão aqui, para o alto curso. A caatinga florestal seria mais próxima da original, seria esse verde mais escuro, está predominantemente em zonas serranas. A caatinga semiaberta, que já tem, no caso, uma antropização maior, né? É esse verde mais clarinho. E solos expostos, né? Há vários anos, tá? Eu não trouxe as imagens aqui, mas isso representa solos expostos há vários anos, ou seja, quase ou sem mesmo nenhuma cobertura vegetal, mesmo quando chove, tá? Que a gente classificou como desertificado, envolveria toda essa área aqui, tá? As áreas urbanas em vermelho, e assim vai. Quando a gente transforma essa legenda em números, a gente percebe o seguinte, vê só, caatinga semiaberta, tá? O que seria uma caatinga antropizada também, não tão degradada quanto uma caatinga desertificada, mas a gente poderia considerar assim, uma caatinga degradada. Tá? Corresponde a esse verdinho aqui, que seria mais de 20%, tá? De todo o alto curso, onde eu tenho, por exemplo, o açude Boqueirão, né? Que é o açude mais importante do estado, que é quem fornece água, por exemplo, para a zona metropolitana de Campina Grande. Essa área em amarelo aqui, por exemplo, né, corresponderia a quase 39%, né, dessa região, e seria efetivamente a área mais desertificada, certo? E o que restou de caatinga mais preservada corresponderia ao quê? Pouco mais de 39% da bacia. Se a gente junta essas duas categorias, a caatinga semiaberta, que eu já disse, é um tipo de degradação, tá? Juntamente com os solos expostos, que é desertificado propriamente dito, a gente teria, em termos percentuais, mais ou menos o quê? 60% de todo o Cariri, tá? Com algum tipo de degradação, tá? Onde quase 40% corresponde a áreas há muito tempo sem cobertura vegetal ou com pouquíssima cobertura vegetal. Tá? Isso é do ponto de vista quantitativo. Para você analisar, outra forma de você analisar a desertificação seria, por exemplo, através de análise de diversidade de cobertura vegetal. Certo? Diversidade você vai ter que analisar fazendo levantamento fitossociológico. Tá? E aí você vai ver se as espécies que tem ali, além da pequena quantidade que tem, por exemplo, se são espécies pioneiras. Na Caatinga você tem como pioneiras principais a jurema preta, o marmeleiro, a catingueira e também o pereiro, tá? Mas aí é outra técnica. Tá? Você não ganha em área, mas você ganha em qualidade dos elementos das espécies que ali estão presentes. Esse é um trabalho que a gente já terminou, a gente está terminando de ajeitar, né, para publicar, que mostra uma relação extremamente importante também. E a gente utilizou outras técnicas para identificar a área desertificada. Tá? Aqui seria uma paisagem típica de uma área desertificada. Essas duas imagens, na realidade, elas são, né, de um município vizinho à Cabaceira, chamada São Domingos do Cariri. Tá? E aqui seria uma área desertificada, propriamente dita, e essa área aqui seria uma área preservada. Ok? Os tipos de solo são iguais, tá? A topografia é igual, mas o tipo de uso é diferente. Em função dessa diferença de tipo de uso, eu vou ter consequências paisagísticas diferenciadas. Essa área aqui desertificada, essa área aqui preservada. Isso aqui é muito raro. Situações como essa aqui são muito raras no Cariri inteiro. Tá? Então, o que é que a gente fez? A gente fez algumas coletas de solo para poder analisar, particularmente, os teores de fósforo, carbono e nitrogênio. A partir daí, a gente também identificou, por exemplo, volume d'água estocado. Tá? E a gente também analisou estrutura da cobertura vegetal. Tá? Estrutura vertical,
tá? E também estrutura horizontal. Os resultados que a gente chegou. Observa bem, na área desertificada, tá? A quantidade de fósforo, carbono e nitrogênio é muito menor em relação à área preservada. Isso influencia diretamente a capacidade que esses solos nas duas áreas têm de armazenar água. Tá? Esse armazenamento de água ele vai lhe ser dado pela análise de solo, né, através desses três tipos de análise. A curva de retenção de água, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Perceba que a gente simbolizou aqui por uma gotinha d'água pequena, quando comparada a essa gota d'água maior, significando dizer que em áreas desertificadas eu tenho um volume d'água muito menor armazenado no solo do que nas áreas preservadas. Ao mesmo tempo, eu vou ter, nas áreas desertificadas, uma intensidade muito maior das temperaturas, quando comparado, no caso, às áreas preservadas. Isso influencia diretamente o quê? O microclima local, tá? Tornando ainda mais difícil a recomposição espontânea da cobertura vegetal nessas áreas degradadas. O resultado disso, representado por dois desenhos, tá? É essa imagem da caatinga, né? Que é reproduzida em quadros, por exemplo, que a gente vê muito por aí. Isso representa efetivamente uma caatinga de baixa quantidade de vegetação, de baixa diversidade, que é típica de áreas degradadas, que infelizmente é o que normalmente a gente vê por aí. Inclusive, muitas vezes é o que a gente vê nos próprios livros didáticos, né? Levando a entender, por exemplo, para o aluno do ensino fundamental e médio, que caatinga sempre foi assim, e efetivamente não foi sempre assim. E aqui você tem uma representação, né, feita por um austríaco chamado Marcius, né, que teve aqui no Brasil no século XIX, tá, e ele visita, por exemplo, a caatinga de parte da Bahia, de Pernambuco, entre outros lugares, e na época não tinha máquina fotográfica, então eles representavam as coisas desenhando. Isso aqui é um desenho esquemático do que ele viu, tá, em algumas áreas que ele passou pelo Brasil no século XIX. Perceba que é uma caatinga bem mais arbórea, bem mais adensada, quando comparada, por exemplo, com essa representação mais atual do que existe predominantemente de caatinga. Com isso, a gente quer dizer, tá, que quando você tem uma degradação por muitos anos, criando uma zona desertificada em caatinga, você vai ter, primeiro, um aspecto visual, tá, que ao invés de ser dessa forma, passa a ser dessa forma, criando um espaço parecido com o deserto, embora a quantidade de chuva, né, seja superior à de um deserto. No Cariri, por exemplo, chove um pouco abaixo de 500 milímetros em algumas áreas, mas que ainda é, né, uma quantidade de chuva maior do que a que você teria no deserto. Deserto tem que chover abaixo de 250 milímetros. Não é o que nós temos aqui no Brasil nem no Cariri. Tá? Essa degradação ela afeta uma série de elementos presentes no solo, tá? Uma série de elementos químicos, que por sua vez afetam a capacidade desse solo reter água, e por sua vez isso tudo acaba repercutindo onde? Tá? Na dificuldade em que esses ambientes desertificados têm de recuperar espontaneamente a sua cobertura vegetal. Isso fica expresso por uma diversidade muito baixa, tá? Uma variedade pequena de espécies. Ao mesmo tempo que você tem essa diversidade baixa, a quantidade de espécies de indivíduos é muito pequena, tá? Como essa primeira figura que eu mostrei aqui, e uma estrutura tanto vertical, tá, no porte das plantas, tá, como também na quantidade de plantas espalhadas horizontalmente, também é severamente afetada. Ok? Tá? Vamos seguir. Bom, é isso. Então, veja bem, o que eu quero que vocês percebam, tá, é que esse tema da desertificação, ele ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Tá? Eu acredito, uma das coisas que a gente vem apostando agora no grupo de pesquisa, né, com os alunos, na graduação, os alunos de doutorado e mestrado, com os meus companheiros de trabalho, né, outros professores, inclusive de outras universidades, é exatamente a gente tentar explorar uma série de informações que ainda estão muito relacionadas, por exemplo, a essa relação vegetação, solo, microclima. A gente conseguiu avançar razoavelmente, né, em termos de detecção de área degradada através de imagens satélite, embora eu repito, né, ainda falta muito avançar nessa área, mas falta também avançar muito, né, em tentar entender como é que esse desmatamento, ao longo do tempo, ele afeta características do solo,
afeta a capacidade desse solo a armazenar água, afeta o microclima, que reverbera, né, em dificuldades ainda maiores para que esses ambientes eles tenham uma capacidade de se autorrecuperarem, tá? Para aquela sucessão ecológica positiva, né, como a gente sempre aprende, né, nas aulas desde o ensino fundamental. Isso aqui, antes da gente parar de falar e esperar alguns questionamentos, tá? É uma imagem que tem no município de Serra Branca. Isso aqui é um afloramento rochoso em Selberg, né, popularmente conhecido como Serra de Jatobá. Essas áreas são algumas das poucas que ainda têm alguma caatinga melhor preservada. Por quê? Porque aqui você tem muita pedregosidade, muita rochosidade. Isso diminui, no caso, o acesso, né, da agricultura e da pecuária para essas áreas, consequentemente fazendo com que, além das serras, essas áreas de afloramento rochoso, né, como em Selbergs, lajedos, como a gente chama também no popular, elas sejam os últimos bastiões, né, os últimos resquícios de uma caatinga mais, entre aspas, primitiva, tá? E a elas a gente tem que dar uma atenção muito forte, né, porque isso significa não só as poucas reservas que a gente tem de caatinga melhor, né, melhor preservadas, mas também significa que são locais onde a gente pode desenvolver mais trabalhos, até para poder desenvolver conhecimento para diminuir a degradação que continua acontecendo nas áreas que já são degradadas. Ok? É isso. Muito obrigado, viu? One small step for man, one giant leap for